Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise, do mercado global, no caso da dívida global. Vou fazer uma análise também da economia americana e também uma análise, só que aí mais aprofundada, no mercado de commodities. E bom, começando aqui pela dívida global, essa que recentemente atingiu o patamar dos 345 trilhões de dólares, segundo o Instituto de Finanças Internacionais. Essa dívida que hoje está em 345, 350 trilhões, ela representa cerca de 300%, 310% do PIB. Só que além da dívida, global, a gente também tem que levar em consideração os ativos que existem no mundo. Que se a gente for somar os ativos, os derivativos, existem cerca de um quadrilhão, ou talvez mais de um quadrilhão, circulando pelo mundo. Só que quando a gente pega esse valor, esse um quadrilhão, esses 345 trilhões de dólares, e aí a gente pega o valor, os dólares que de fato existem em circulação, ou que podem ser facilmente transformados em dólares, os ativos que podem ser facilmente vendidos, a gente vai ver que só existem cerca de 115 trilhões. Ou seja, a gente tem uma dívida, só na dívida a gente tem 345, mas de dinheiro que de fato circula, que está circulando, ou de ativos em dólares, que podem ser convertidos em dólares rapidamente, a gente só tem 115. Portanto, se a gente fosse fazer uma conversão, se esses ativos é, tiverem uma queda e precisassem, ser reavaliados para o valor de dólares que de fato existem na economia, às vezes um ativo que, sei lá, vale 10 dólares teria que ser reavaliado para 1 dólar talvez, justamente para poder caber na quantidade de dólares existentes, Porque se a gente pega um quadrilhão para 100 trilhões, seria uma queda de 80, 90%, talvez num cenário interessante 70%. E quando a gente pega, por exemplo, uma queda de 300 trilhões para 100 trilhões, também é uma queda boa. Claro que não se compara com uma queda de um quadrilhão para 100 trilhões, mas ainda assim uma queda muito forte, e faria muitas pessoas ficarem desesperadas. Então, por que eu estou falando isso, Você pode estar se perguntando. Bom, a ideia, de eu estar falando isso, o porquê, o motivo disso, é porque se a gente de fato entrar num cenário de crise, o que eu acho interessante, Não estou eu recomendando, todo mundo deve fazer isso, mas eu acho que você deveria pelo menos estudar, né? Nunca confiar numa fonte só, sempre aprofundar nas informações e tal. O que eu acho interessante é justamente a pessoa ter dinheiro. E se você não consegue ter dinheiro vivo, porque não acha seguro, então que tenha ativos que preservam seu valor. Um deles são os T-bills. Os T-bills são títulos do governo americano que vencem no curto prazo. Seriam os títulos que o governo precisa pagar primeiro. Quando um governo ele fica insolvente, primeiro ele deixa de dar, ele deixa de pagar os títulos que vencem no longo prazo. Já os títulos de curto prazo são os últimos que ele vai dar calote, justamente porque como ele gasta mais do que arrecada, ele precisa desse dinheiro para circular, para pagar as contas, para conseguir operar. Então justamente o que vai acontecer? Caso o governo americano venha dar um calote. Primeiro ele vai dar calote nos títulos longos, que são títulos de 30, 20 anos, 10 anos. Não é à toa que esses juros desses títulos, o juro desses títulos, eles são maiores, de fato, isso não tem nem o que discutir, justamente por conta do risco. O risco de insolvência de um título de 30 anos é muito mais alto do que um título de 3 meses. Então, pelo fato de haver um risco menor, é mais seguro, pelo menos o que eu enxergo, posso estar enganado também, por isso que eu recomendo que você pesquise mais de uma fonte, é que títulos de curto prazo têm menos risco de calote. Portanto, no cenário de crise, são os que menos sofrem, são os que menos têm variação no seu preço. Então, se você quer preservar valor, geralmente os títulos de curto prazo, tanto do governo brasileiro quanto do governo americano, eles tendem a ser mais seguros justamente porque são menos voláteis e, né, como eles vencem no curto prazo, o juro não se movimenta muito porque daqui a 3 meses vence, então não tem porque eu ficar me preocupando muito com esse título. Diferente de um título de 30 anos, que, pô, 30 anos é tempo, é bastante tempo. Então, se você tá pensando, então como é que eu me protejo? Existem algumas formas, existe o Tesouro Selic, que apesar de muitos falarem, o Brasil pode dar calote, não sei o que, o Brasil, o Tesouro Selic, assim como os T-bills, eles são emitidos na moeda que o governo, na moeda do próprio governo. Então, o T-bill, ele é em dólar. Então, quem emite dólar é o governo americano. Você comprar um T-bill do governo americano, o risco é baixo porque é de curto prazo. E se o governo americano não tiver o dinheiro, ele pode, entre aspas, criar dinheiro do nada.
Assim como o governo brasileiro. O governo brasileiro, se não conseguir honrar com os seus compromissos, né, do Tesouro Selic, ele pode ir lá e imprimir dinheiro justamente para poder pagar essa dívida que ele tem contraída na taxa Selic, né? Então, ativos, né, de menos risco, os ativos de menor risco seriam esses, justamente num cenário deflacionário, né, em que os ativos caem de preço, e quem tem dinheiro guardado num cenário como esse, assim, é quase um rei, né? Por exemplo, você tinha, né, dinheiro guardado, ou até mesmo ouro, né? Num cenário desse, o ouro ele cai menos, ele cai, mas ele cai menos. Então, se você tinha ouro, ou se você tem dólar guardado, ou título de curtíssimo prazo do governo americano, você vai ter mais dinheiro, né? Você vai conseguir comprar ativos baratos, né? Ativos que às vezes o valor real dele seja $1, mas ele está descontado em, né, em 20%, ele está em 80 centavos, justamente porque o pânico tomou conta e as pessoas começam a precificar errado os ativos. Em 1929, por exemplo, aconteceu isso. Muitos ativos caíram abaixo do seu preço justo, muito abaixo, justamente porque as pessoas ficaram desesperadas, o medo tomou conta, as pessoas começaram a avaliar mal os ativos, né? Eles tomaram riscos muito altos. E quando a crise veio, ficaram desesperados, venderam tudo. E quem tinha dinheiro nessa época, quem tinha até mesmo ouro, era rei. O cara conseguia comprar, às vezes, um terreno que tem um valor justo de $10.000, comprava por $1.000, né? Dependendo do terreno, claro. Tô só dando um exemplo, né? Não vai, né, levar em consideração, não vai considerar que esse valor é literal, né? É apenas um exemplo. E bom, agora falando da economia americana, a economia americana teve uma queda na sua inflação, né? Em setembro ela estava em 3%, agora caiu para 2,7%, o que mostra que o Fed está conseguindo, né, cuidar da inflação, ele está conseguindo fazer o seu plano, que é justamente tentar trazer a inflação para a meta dos 2%, mas também isso também acaba, né, esse dado nos mostra que a economia está querendo ou não desacelerando. A economia por si só desacelerar não seria algo ruim, né? O ruim seria se começassem a quebrar empresas, né? Se pessoas começassem a não conseguir consumir. Aí sim seria um problema. Além disso, isso aqui já é um pouco mais preocupante, é o payroll, né? Os empregos criados. Os Estados Unidos criou cerca de 64 mil, o que é um pouco fraco, né? Não é algo muito bom. Né? Esse dado foi divulgado aqui em 16 de dezembro. E a taxa de desemprego subiu de 4,6 para 4,5, que ao meu ver é o que mais preocupa. Né? O Fed esperava terminar o ano com uma meta de 4,5 e não conseguiu. Isso, né, agora por enquanto não está preocupando muito a economia, tipo, hoje isso está causando impacto na economia, mas é possível que daqui a alguns meses isso, né, talvez influencie, né, na quebra de alguma empresa ou de alguma. No caso de alguma empresa, algum negócio, alguma coisa fica insolvente, alguma coisa vem a quebrar. Não, não 100% por culpa disso, mas influenciado por isso. E bom, agora eu vou fazer uma análise do mercado de commodities como um todo, né? Fazer uma análise um pouco mais aprofundada. E bom, quando a gente olha aqui, né, o preço das commodities, né, a valorização que elas tiveram desde o começo do ano, e a gente compara, por exemplo, com o Nasdaq, S&P e até o Bitcoin, a gente pode ver que as commodities como um todo subiram muito mais do que as ações como um todo. Né? A gente vê aqui o cobre, né, que seria aqui em roxo, com 36% já, né, e o Nasdaq em 21%, por exemplo, a gente já vê uma diferença de mais ou menos 15%, 14% de valorização, né, comparando um com o outro. A gente vê aqui o ouro, que subiu 71% desde o começo do ano, o paládio, que subiu 91%, o ródio, que subiu 140%, a prata, né, que subiu 140%, e a platina que chegou a subir 150%. E detalhe, né? O ródio, né, agora ele está no seu 140%, mas ele chegou a bater 200% de valorização, né, em mais ou menos novembro, outubro. Então, por que isso está acontecendo, né, no mercado de commodities? Né? Um dos fatores que fazem, né, o ouro, a platina, a prata subir, né, alguns dos fatores, né, mas um dos fatores que seria, ao meu ver, o principal, é justamente a emissão, né, a criação de dinheiro por parte dos governos. Né? Desde os anos 2000, mas principalmente depois de 2008, o governo americano, não só o governo americano, mas os governos como um todo, eles só crescem gastando mais do que arrecadam. São pouquíssimos os países que a gente vai ver que está gastando menos do que arrecada e consegue crescer. Quando a gente pega os Estados Unidos, os principais países da União Europeia, o Reino Unido, o Japão, a China,
até mesmo a Rússia, esses países só conseguem ter um crescimento no seu PIB gastando mais do que arrecada. Só que quando você gasta mais do que arrecada, você precisa contrair dívida. Logo, você precisa, digamos que, né, você inflaciona a economia, você acaba criando dinheiro do nada. Né? Não é necessariamente criado dinheiro, porque uma hora essa dívida terá que ser paga, e se não for paga, os governos terão que dar calote. Mas isso é um assunto para outro vídeo, eu não vou poder me aprofundar nisso agora, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas enfim, resumindo, os governos precisam criar dinheiro, né, para arcar com esse seu déficit. Só que quando eles fazem isso, quando eles gastam mais do que arrecadam, eles acabam inflacionando a economia e desvalorizam a sua moeda. Justamente os bancos centrais, eles têm uma meta de inflação, né? O próprio Fed tem a sua meta de 2% ao ano, né? Que agora ele está em 2,7%, mas a meta é chegar nos famosos, né, nos tão sonhados 2%. E bom, isso é um dos fatores que de fato faz o ouro, a prata, as commodities como um todo se valorizarem. Mas existe um outro motivo, né, que pode estar de fato causando essa alta no mercado de commodities, né, no preço do ouro, né, das commodities como um todo. E seria um pouco errado considerar esse um grande motivo, né? A gente considera, por exemplo, as commodities estão subindo porque o dólar agora está se desvalorizando. E não seria exatamente isso. De fato, o dólar se desvalorizou muito, né? Eles criaram muitos dólares e isso fez com que ele se desvalorizasse, mas isso não cria de imediato uma valorização dos metais. Isso, né, essa valorização de fato ocorre, mas com um atraso. E se a gente vê agora, por exemplo, né, a gente vai ver aqui desde o começo do ano o preço do dólar, as pessoas vão pensar, o dólar deve estar caindo horrores, então, né, desde o começo do ano. E de fato, o DXY ele até caiu, né, ele saiu aqui do seu 110 e veio parar nos seus 97. Só que aí que tá. A gente tem que levar em consideração que 97 não é, né, 97, 98 não é um patamar muito elevado para o preço do dólar, né, para a força do dólar, né, porque o DXY ele compara o dólar com outras moedas internacionais, né, ele compara com o iene do Japão, o yuan da China, o euro da União Europeia, ele compara acho que com o franco suíço também e, se não me engano, com a libra esterlina do Reino Unido. Mas bom, a gente pode ver aqui que o dólar já chegou a 90 pontos, né, o DXY, quando a gente compara com outras moedas. Já chegou aqui nos seus 80 pontos, já chegou aqui nos seus 75. Já chegou também em 72, 73 aqui, né, na grande crise de 2008. Mas enfim, de fato, o dólar teve uma desvalorização boa desde o começo do ano de 2025, né? O que de fato até vai de encontro com o que essa imagem mostra, mas essa imagem, só pelo que ela mostra, o dólar teria que estar se desvalorizando muito, né? Para ter de fato essa valorização monstruosa que a gente teve aqui. E não é de fato o que a gente está vendo. Por exemplo, a inflação aqui do governo americano, desde o começo do ano, ela segue relativamente estável. Né? Estava em 3% e agora está em 2,7%. Né? Estava aqui em 2,8%, 3%, veio agora para os seus 2,7%. O que significa que a economia, né? A economia não, mas o dólar como um todo, ele não está lá muito fraco. Ele até perdeu um pouco de valor, mas nada demais. Assim, nada muito preocupante. Até porque se ele tivesse se desvalorizado muito, o preço dos ativos teria subido muito e isso preocuparia o Fed, né? Porque a inflação teoricamente teria saído de controle. Ao meu ver, isso aqui é mais uma. De fato, é uma valorização porque o dólar se desvalorizou, né? Os ativos subiram, mas é algo com um pouco de retardo, né? Isso não quer dizer. Né, essa subida agora não quer dizer necessariamente que o dólar caiu de preço hoje, né? Ou nesse ano. Isso seria mais uma consequência do que foi feito nos últimos anos. E bom, além disso, né? Eu inclusive até falei sobre o que eu vou mostrar agora nos meus vídeos anteriores de que em finais de ciclo, né, quando a gente está próximo ao fim, né, do ciclo de alta, as commodities como um todo elas começam a se valorizar, inclusive mais do que as ações. Né? Quando a gente atinge o fundo aqui do mercado, a gente vê as ações e seriam os estoques e os títulos de renda fixa, né, os bonds, se valorizando. Eles começam a se valorizar após atingir o fundo. Depois a gente começa a ver as commodities se valorizando junto com as ações e os bonds. Depois a gente vê só
né, as commodities e os estoques se valorizando. E por fim, a gente viu uma valorização mais forte das commodities para depois o mercado começar a reverter e entrar numa crise, né, para a gente de fato se encaminhar para o fundo do mercado. E isso não, de fato, esse gráfico aqui, ele não vai necessariamente bater o martelo que a gente está aqui no estágio 5, que seria o topo do ciclo. Mas ele indica que nós estamos próximos. Né? Não dá para dizer exatamente com precisão em qual momento a gente está. A gente está no estágio 5 ou no estágio 4. Mas a gente está entre um e outro. A gente pode estar um pouquinho mais para a direita, mais próximo do topo, um pouquinho mais no meio, né? Talvez onde está essa seta. Só que isso não dá, né, para eu nem para você dizer com tanta certeza. Teria que ter mais informações, mais dados, mas eu acredito que de fato a gente esteja talvez no começo ou no meio, quem sabe, do estágio 5. Mas isso é a minha opinião, né? Eu não estou dando uma recomendação de investimento. E, bom, num cenário como esse, o mais seguro, né, caso de fato a gente esteja no estágio 5 caminhando para o estágio 6, o mais seguro nesse caso seria as pessoas terem ativos que seguram em caso de queda, que seriam o ouro, né? O ouro ele até cai realmente num cenário como esse, né? A gente pode ver que as commodities elas caem, no entanto o ouro ele cai menos. Também seria interessante, né, caso você não gosta do ouro, talvez seria interessante ter um T-bills, né, ou Tesouro Selic, que basicamente é título de curto prazo do governo. Lembrando, você tem que ter um título de curto prazo né, de algum governo, mas na moeda que ele emite. Não adianta você ter, por exemplo, vou ter um título de curto prazo do governo brasileiro, só que em dólares, sendo que o governo brasileiro não emite dólares, logo se ele precisar, né, se ele ficar, né, se esse seu título tiver para vencer, ele precisar pagar e ele não ter o dinheiro, você vai levar um calote. O que dificilmente aconteceria, por exemplo, na moeda, né, se você comprar uma dívida, né, de um governo na moeda que ele mesmo emite. Até porque ele pode ir lá criar a moeda e pagar a dívida. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, estou apenas falando, dando os meios para você pesquisar, para você analisar e levar em consideração o que seria mais interessante. Né? Num cenário como esse, inclusive os imóveis eles caem de preço. E se eles não caírem de preço, vai ser mais difícil de você vender, até porque para você vender um imóvel, se o cara não for muito rico, ele não vai conseguir comprar à vista, ele vai ter que contrair, né, uma dívida, ele vai ter que fazer um financiamento. E é difícil um banco que vai querer emprestar num cenário como esse. E bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Muito obrigado pela sua atenção.